O som do vento uivava pelas frestas da porta, enquanto Friedrich Weber segurava a carta com mãos trêmulas. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Quem poderia atrair assim? Helena Kruger havia prometido lealdade, mas agora cada palavra parecia uma mentira pesada. O coração acelerava, e cada batida reverberava no silêncio da casa. Klaus Richter olhou para ele com olhos cheios de preocupação. Mas não havia palavras que aliviassem a dor. Friedrich apertou os punhos, lutando para não quebrar diante da traição inesperada. Ponto exildado. Cada sombra parecia se mover, cada estalo de madeira fazia o medo crescer. Uma sensação de urgência o dominou. O que teria motivado Helena a enganá-lo tão brutalmente? Um sussurro atrás da porta chamou sua atenção. Ele se virou devagar, temendo o que encontraria. Friedrich recuou alguns passos, o coração ainda disparado. Lucas Baum entrou sem avisar, com um sorriso que parecia falso demais. Você não esperava por isso, não é? Disse Lucas com voz baixa e provocativa. Friedrich sentiu a desconfiança crescer. Cada gesto de Lucas carregava uma ameaça invisível. Ponto para enquanto carregava. Uma ameaça invisível. O barulho da chuva parecia amplificar cada palavra, cada suspiro. Ele precisava entender se poderia confiar em Klaus, ou se a traição se multiplicava ao seu redor. O som de passos rápidos atrás da porta fez seu corpo se enrijecer. O que Lucas realmente planejava? O telefone tocou inesperadamente. Friedrich hesitou antes de atender, sentindo cada segundo como uma eternidade. Friedrich, você precisa ouvir isso antes que seja tarde, disse Ingrid Vogel com voz tensa. Palavras cruas e rápidas atravessaram a linha. Segredos antigos começaram a vir à tona, segredos que mudariam tudo. A tensão cresceu como um nó apertado no estômago. Ele se perguntou se algum aliado ainda poderia ser confiável. E daí planetas. Não poderia ser confiável. Cada batida da chuva parecia responder a seu medo crescente. Ingrid sussurrou algo que fez Friedrich engolir em seco. Quem realmente estava no controle? Friedrich caminhava pelo corredor estreito, passos ecoando no chão de madeira molhada. Cada porta fechada parecia esconder segredos. Klaus apareceu silenciosamente, oferecendo apenas um olhar preocupado. Algo está errado. Sinto que não estamos sozinhos, disse Klaus baixinho. Friedrich engoliu em seco, consciente de que cada movimento poderia revelar mais do que queria. O ar carregado de tensão apertava seu peito. Ele sentiu que a casa inteira observava. Julgava. Uma porta rangiu ao fundo, lenta e deliberadamente. Quem mais estava ali? Friedrich alcançou a porta do fundo, a mão tremendo enquanto girava a maçaneta. Um sussurro inaudível atravessou o silêncio, fazendo seus pelos se arrepiarem. O cheiro de mofo e chuva se misturava à adrenalina, criando um nó na garganta. Ele hesitou, sabendo que cruzar aquela porta mudaria tudo. Lucas apareceu à sua frente, interrompendo o silêncio com um sorriso sombrio. Não deveria estar aqui, Friedrich, disse ele. O clima carregado prometia revelações dolorosas. Friedrich respirou fundo, pronto para enfrentar o que estivesse além da porta. O que o esperava poderia quebrá-lo ou mudar tudo para sempre. Friedrich correu pelo beco estreito, os sapatos ecoando no paralelepípedo molhado. A chuva caía com força, misturando-se ao som dos gritos ao longe. Lucas surgia entre as sombras, sorrindo de forma ameaçadora. Não deveria ter vindo sozinho, disse ele, cada palavra carregada de desdém. O coração de Friedrich disparou, e a adrenalina queimava nos braços. Ele precisava escapar, encontrar Klaus ou qualquer pista que o guiasse. O vento trouxe o cheiro de fumaça e algo brilhou no chão à sua frente. Um instante e tudo poderia mudar.
Friedrich desviou rapidamente, mas a sensação de ser seguido não o abandonava. Quem mais estava à espreita? Friedrich encontrou refúgio em uma velha livraria fechada, respirando pesadamente. Klaus o seguiu, os olhos atentos, alertas a qualquer movimento. Você está bem? Perguntou Klaus, a voz carregada de preocupação. Friedrich assentiu, tentando recuperar o fôlego, mas a mente girava sem parar. As prateleiras cheias de livros empoeirados pareciam guardar segredos do passado. Ele tocou o dorso de um volume antigo, sentindo um estranho conforto momentâneo. Cada sombra ainda parecia suspeita, mas ao menos havia uma pausa, uma chance de planejar o próximo passo. E se o perigo estivesse mais próximo do que imaginavam? Do lado de fora, Helena observava de uma janela alta, sorrindo friamente. Eles não sabem o que os espera, murmurou para si mesma. Friedrich sentiu a presença dela, mesmo sem vê-la diretamente. Cada movimento seu parecia monitorado, cada decisão antecipada. Lucas também seguia silencioso, reforçando a sensação de perigo iminente. O ar pesado carregava tensão. Friedrich sabia que estava enfrentando forças que poderiam destruí-lo em segundos. Ele recuou para dentro da livraria, mas a certeza de que estavam sendo vigiados apertava seu peito. Quem realmente controlava o jogo? Klaus se aproximou de Friedrich, colocando uma mão firme em seu ombro. Você precisa ouvir com atenção, disse. Voz baixa e grave. Nem tudo é o que parece. O passado carrega pistas que eles não querem que você encontre. Friedrich ouviu com atenção, absorvendo cada palavra. Cada frase parecia carregar um aviso e um segredo. O silêncio que se seguiu trouxe introspecção. Ele sentiu que precisava escolher entre confiar plenamente ou seguir sozinho. O medo se misturava à esperança de que a sabedoria de Klaus pudesse guiá-lo. O físico guardador do estômago enchendo se a sabedoria de Klaus pudesse guiá-lo. Mas uma pergunta persistia: até onde ele poderia ir sem perder a própria moralidade? Friedrich saiu da livraria, passos rápidos misturados ao som da chuva. Cada decisão pesava no peito, mas a necessidade de agir era maior que o medo. Chegou a hora, murmurou para si mesmo, ajustando a postura. Lucas e Helena ainda estavam à espreita, mas agora ele não recuaria. Klaus observava, silencioso, sabendo que Friedrich havia tomado a decisão. O coração disparava, mas a mente estava clara. Cada som da rua parecia amplificar a tensão, cada sombra prometia um obstáculo. Ele respirou fundo e avançou, determinado a enfrentar o que viesse. O próximo passo poderia mudar tudo, mas não havia volta. Friedrich entrou em uma pequena cabana abandonada, sentindo um alívio momentâneo. O silêncio parecia acolhedor, mas o cheiro de mofo e madeira úmida lembrava que nada era seguro. Ingrid Vogel apareceu, oferecendo mapas e informações sobre Lucas. Acho que podemos impedir que eles consigam o que querem, disse. Voz calma. Friedrich sentiu esperança, mas algo nos olhos de Ingrid parecia calculado demais. Cada gesto dela parecia medir seu próprio passo. A sensação de segurança era frágil, e um frio percorreu sua espinha. Algo não estava certo. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Friedrich e Ingrid conversavam baixinho, aproximando-se de um plano. O riso nervoso de Ingrid parecia genuíno, e por um momento a tensão diminuiu. Confio em você, mas algo me preocupa, disse Friedrich, a voz trêmula. Ingrid sorriu, mas seus olhos evitaram um contato direto.
Pequenos gestos, hesitações, revelavam mais do que palavras. Cada detalhe parecia carregar um aviso silencioso. Ele queria acreditar, queria se apoiar, mas uma sombra de dúvida crescia. O toque sutil da mão dela sobre o ombro trouxe conforto e medo ao mesmo tempo. O que Ingrid realmente escondia? Do lado de fora, Lucas apareceu com expressão firme, confrontando Friedrich. Você acha que está no controle, mas não entende nada, disse ele frio e calculista. Cada palavra parecia cortar o ar. Friedrich sentiu que suas certezas eram questionadas. A visão de Lucas era um reflexo distorcido do que ele poderia se tornar. A chuva batia nas telhas, amplificando cada som. Um conflito silencioso surgiu. Ambos pareciam certos, mas moralmente opostos. Friedrich recuou, ponderando cada palavra. Cada decisão parecia carregada de risco. Até onde ele conseguiria manter sua própria humanidade? De repente, Ingrid pegou o mapa e correu para fora, revelando a traição. Friedrich sentiu o choque atravessar seu peito. Você confiou demais, disse ela com sorriso frio. Cada palavra era uma lâmina. Lucas surgiu ao lado dela, reforçando a sensação de desamparo. Friedrich recuou, o coração apertado, tentando compreender como alguém em quem confiava podia enganá-lo tão cruelmente. A chuva parecia mais pesada, cada gota martelando sua percepção de segurança. O chão escorregadio refletia o caos emocional que sentia. Ele precisava reagir, mas estava cercado. Como escapar dessa armadilha? Friedrich recuou, respirando com dificuldade. Cada passo doloroso. O silêncio pós-traição pesava e a adrenalina misturava-se à raiva e à desilusão. Observou Ingrid e Lucas desaparecerem entre a chuva e a escuridão, sentindo-se mais sozinho que nunca. As certezas do passado ruíram, revelando que precisava agir sozinho. Cada som da noite parecia um alerta, cada sombra um inimigo. A fúria se misturava à determinação. Ele fechou os punhos, olhando para o horizonte chuvoso. O caminho à frente seria perigoso, mas agora havia clareza. Ele iria atrás da verdade e da justiça. O próximo ato seria decisivo. O silêncio preenchia a cabana, pesado e opressor. Friedrich sentou-se no chão, ainda sentindo a traição pulsar no peito. A luz da lanterna oscilava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. Cada detalhe parecia carregar memórias de engano. Ele revisava mentalmente cada pista, cada gesto suspeito de Ingrid e Lucas, tentando juntar fragmentos de verdade. O vento batia nas janelas, trazendo um cheiro de chuva e madeira molhada. Algo está além do que vejo, murmurou Friedrich, com a voz baixa e trêmula. Baixal. Uma sensação de revelação começou a surgir. Uma pista que mudaria seu caminho. O que ele ainda não compreendia. Friedrich lembrou-se de momentos antigos, Helena sorrindo de forma amigável, Lucas oferecendo ajuda em segredo. Os sons de passos e portas rangendo misturavam-se à memória, como se passado e presente se fundissem. O cheiro de tinta de mapas antigos o transportou para dias anteriores, quando a confiança parecia natural. Cada lembrança agora carregava falsidade escondida. Então tudo começou aqui. E eu não percebi, sussurrou, engolindo em seco. Um frio percorreu sua espinha. A verdade que surgia era dolorosa e inevitável. Ele percebeu que nada seria como antes. Friedrich confrontou Klaus no canto da cabana, olhos fixos e respiração pesada. Cada pausa entre palavras carregava tensão. Você sabia disso? Perguntou Friedrich, voz firme, mas quebrada. Klaus manteve silêncio por alguns segundos, respirando devagar. Cada batida do coração de Friedrich parecia mais alta que a anterior.
Ele esperava uma confissão, um sinal de verdade. A ansiedade misturada à raiva apertava seu peito. Finalmente, Klaus falou, palavras curtas, carregadas de significado. Sim. Mas não do jeito que você pensa. O mundo de Friedrich girou em torno da nova revelação. Helena entrou silenciosa, postura firme, olhos frios. Vocês sempre acreditam em seus próprios julgamentos, disse, voz calma e confiável, mas carregada de ameaça. O mundo nunca foi simples, e vocês nunca entenderam nada. Friedrich sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cada convicção que tinha parecia quebrar. Lucas observava atrás dela, reforçando o poder que ela exercia. A verdade finalmente veio à tona. As forças contra ele eram complexas. E o inimigo real não era apenas externo. O perigo estava em todos os lados, até mesmo entre aqueles que ele considerava aliados. E Friedrich respirou fundo, sentindo o peso da verdade esmagar seu peito. Então era essa a verdade desde o início, murmurou. Voz baixa, quase sussurro. A chuva caía lá fora, lavando o silêncio que se seguiu. Cada lágrima não derramada refletia a dor e a clareza recém-descoberta. Ele se levantou lentamente, corpo tenso, mente desperta. A fúria e a tristeza se misturavam à determinação. Ele sabia agora o que precisava fazer, o caminho que levaria à justiça. Cada passo futuro seria consciente, cada decisão marcada pelo entendimento da traição e da verdade. O próximo ato exigiria coragem total. A chuva batia forte contra a antiga fábrica abandonada. Friedrich parou na entrada, sentindo a tensão vibrar no ar. O som dos passos de Lucas ecoava, misturado ao rugido do vento. Ele respirava fundo, olhos fixos na silhueta de Helena. Cada segundo parecia esticar o tempo. O coração disparava, pulsando em seus ouvidos. Um trovão iluminou o espaço por um instante, revelando sombras entre as máquinas enferrujadas. É aqui que tudo termina, murmurou Friedrich, punhos cerrados. A qualquer momento, o choque seria inevitável. O que aconteceria quando eles finalmente se encontrassem? O confronto começou. Friedrich avançou, gritando palavras carregadas de raiva. Chega de mentiras! Helena respondeu com calma perturbadora. Lucas atacou de lado. Movimentos rápidos e precisos. A luta se desenrolava entre máquinas enferrujadas, cada passo levantando gotas de água e poeira. O ritmo acelerou. O coração de Friedrich batia descompassado. Cada golpe, cada esquiva era carregada de tensão e significado. Nenhum deles recuava. A chuva e o trovão amplificavam o caos. Quem controlaria o destino nesta batalha inevitável? Klaus apareceu para proteger Friedrich, mas um golpe inesperado o derrubou. Ele caiu pesadamente, olhos fechando, respirando com dificuldade. Friedrich, vá, agora! Murmurou entre dentes. A dor do mentor atingiu Friedrich como um punhal. Cada batida do coração parecia ecoar pelo espaço. Ele sentiu o peso do sacrifício, a perda dolorosa e a urgência de continuar. As lágrimas misturaram-se à chuva em seu rosto. A vitória teria um preço alto demais. Como seguir adiante com tanta dor? Friedrich encarou Helena respirando pesado, corpo tenso. Acabou, disse ele. Firme, cada palavra carregada de determinação. Ela sorriu. Passos lentos, confiança absoluta. A chuva caía forte, luzes de relâmpagos iluminando movimentos rápidos. Cada golpe, cada esquiva era calculada.
O chão escorregadio refletia a tensão entre eles. Fogo e sombra pareciam lutar ao redor, enquanto a batalha atingia seu clímax. Um último movimento decisivo, e a balança do destino penderia. A vitória ou derrota final estava a poucos segundos. O silêncio caiu após o último golpe. A chuva ainda batia no teto de metal, mas os gritos cessaram. Friedrich respirava pesadamente, corpo cansado e molhado, observando Helena caída, imóvel. Lucas desapareceu nas sombras, derrotado. Cada respiração trazia clareza e dor ao mesmo tempo. Ele fechou os punhos, lágrimas misturando-se à água da chuva. O sacrifício de Klaus, o custo de cada escolha, tudo se refletia em seu olhar. A era da mentira havia terminado, mas o mundo jamais seria o mesmo. Um novo caminho se abria, solitário e incerto, mas dele mesmo. O sol da manhã iluminava os escombros da fábrica. Friedrich caminhava devagar, passos pesados sobre o chão molhado. O silêncio dominava o ambiente, apenas o vento e o gotejar da chuva permaneciam. Ele olhou ao redor, percebendo a ausência de Klaus, sentindo a dor da perda pulsar no peito. Cada respiração lembrava o preço da batalha. O cheiro de metal e chuva misturava-se à tristeza que preenchia seu corpo. Um vazio profundo se abriu dentro dele, reconhecendo que nada poderia trazer de volta o que foi perdido. Ele respirou fundo, aceitando a dureza da realidade. Friedrich sentou-se na beira do cais próximo ao rio, respiração lenta. Lembrou-se de Klaus, dos erros cometidos e das vidas perdidas. Cada memória trazia dor e aprendizado. Ele murmurou para si mesmo: a vida continua, mas de forma diferente. O vento frio acariciava seu rosto, carregando o cheiro da água e da chuva. A tranquilidade começava a preencher o vazio, mesmo que o coração permanecesse pesado. Ele percebeu que a verdade trouxe clareza, mas também um luto profundo. O caminho à frente seria solitário, mas necessário. Uma figura familiar apareceu entre a neblina e Ingrid, machucada, mas viva. Sobrevive. E agora você precisa seguir em frente, disse ela, voz baixa. Friedrich respirou fundo, absorvendo a presença dela como um lembrete do custo da luta. Cada palavra ecoou em seu peito. Ele fechou os olhos, lembrando cada sacrifício. O tempo parecia desacelerar, cada som se estendendo no silêncio ao redor. Um momento de perdão silencioso passou entre eles. A dor persistia, mas agora havia uma ponte para aceitar e continuar. Friedrich tocou o medalhão de Klaus, lembrando das palavras do mentor: a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. A lembrança trouxe lágrimas silenciosas. Cada lição ensinada ecoava agora com clareza. O peso da responsabilidade e da sabedoria de Klaus preenchia seu coração. Ele sorriu levemente, sentindo que mesmo na perda havia algo a guardar. As sombras da manhã brincavam nas paredes, refletindo a memória e o legado deixados. A vida continuava, carregando ensinamentos que nunca se apagariam. Friedrich caminhou até o topo da colina próxima, olhando a cidade ao longe. A chuva havia parado, e os primeiros raios de sol refletiam nas poças. Ele respirou fundo, sentindo uma calma inesperada. Agora entendo, murmurou, palavras simples, mas carregadas de significado. Cada decisão, cada perda, cada sacrifício moldou o que ele se tornara. Um futuro incerto se abria diante dele, mas ele estava pronto. A vida continuava, e ele seguia adiante com força silenciosa e determinação. O último eco do passado se dissipava. O mundo parecia prender a respiração. Friedrich
caminhava lentamente entre os escombros da cidade silenciosa, observando os destroços da batalha passada. Cada passo lembrava perdas e escolhas dolorosas. Ele parou, respirando fundo, sentindo a melancolia pesar no peito. Nenhuma palavra vinha, apenas o vento trazendo o cheiro da chuva e terra molhada. Valeu a pena? Murmurou, quase inaudível, como se a pergunta fosse feita a si mesmo. Cada sombra parecia carregar memórias de quem se foi e do que jamais voltaria. O tempo parecia parado, permitindo que cada sensação fosse absorvida. Friedrich passou pela ponte antiga, sentindo o rio refletir a luz do sol nascente. Cada passo era um ato de aceitação, cada respiração carregava silêncio e memória. Ele deixou o medalhão de Klaus cair na água, assistindo-o desaparecer. Está feito, sussurrou, sem necessidade de mais palavras. O gesto simbolizava liberação e encerramento. A cidade acordava lentamente, mas ele seguia adiante, carregando cicatrizes invisíveis e força silenciosa. O passado se dissolvia na correnteza, e ele se preparava para recomeçar. Uma gravação antiga começou a tocar em seu bolso. E a voz de Klaus ecoou suavemente. A coragem não se mede pelo que vence, mas pelo que sobrevive. Friedrich fechou os olhos, sentindo cada palavra penetrar profundamente. Lembrou-se de cada perda, cada momento de dor e aprendizado. O som da voz de Klaus preenchia o espaço vazio, trazendo conforto silencioso. Ele sorriu levemente, permitindo que a memória se tornasse legado. A lição estava clara: a verdade sempre teria um preço, mas também carregava significado eterno. A cidade respirava um novo ritmo. Pessoas surgiam pelas ruas, reconstruindo, sorrindo em pequenos gestos. Friedrich observava de uma colina, sentindo a passagem do tempo e da vida continuar. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Obrigado pelo que restou, murmurou quase para ninguém. Cada movimento, cada sombra carregava lembranças, mas também esperança silenciosa. O mundo mudara, mas a vida persistia, lenta e firme. Ele entendeu que, apesar das perdas, havia beleza na continuidade. Friedrich caminhou até a beira do penhasco, olhando o horizonte. O vento soprava, misturando lembranças e novos começos. Ele respirou fundo, sentindo a força silenciosa em seu peito. A verdade nunca deve ser possuída, murmurou, palavras simples, carregadas de significado. Cada gesto transmitia o peso da jornada, cada respiração refletia aprendizado e coragem. O sol nascente tocava seu rosto, iluminando cicatrizes e esperança. Por um instante, o mundo pareceu parar, permitindo que a eternidade morasse naquele momento.